Vamos continuar a conhecer o planeta dos personagens. Então vai deixando aí o joinha nesse vídeo, fazendo favor, e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Muito obrigado. E vamos para o nosso vídeo de hoje. A invenção do dinheiro. Ih, que chique! Então a gente vê o mapa, né? Dois mapas de novo para a gente olhar. Bolinha azul é o Batman, amarelo Angusto, verdinho é os bichinhos, a bolinha alaranjada é os dinossauros, o vermelho é os carros e o preto é o feiticeiro. Então a gente vê por aí, vamos acompanhando. Né? No ano 99 da história dos personagens, nas andanças pelo planeta, o Batman descobriu algumas bolinhas de ouro e criou o dinheiro do Batman. Com eles, iniciou o comércio de materiais com outras turmas. Mais tarde, todos adotarão esse dinheiro e o chamarão de prata. É nesta 13ª época também que se realizou o 5º torneio da amizade com uma novidade, os troféus, como prêmios no lugar dos materiais. O ponto máximo, né, do torneio é 10 pontos. O Batman conquistou o primeiro lugar com 8 pontos e ganhou o troféu principal. Devido às brigas entre bichinhos e dinossauros, estes últimos foram morar junto à turma do Batman e os carros foram morar no setor sudoeste, mapa 1. Então a gente vê uma mudança, né? Uma troca de territórios, né? Bichinhos e dinossauros não se combinavam, então houve essa mudança. A gente pode acompanhar isso no mapa 1, tá vendo? Os dinossauros foram morar com a turma do Batman. O Batman, querendo aumentar o espaço de sua cidade, compra por 800 dinheiros, em pedras de ouro, o pequeno território dos dinossauros. Daí eles foram e compraram parte do setor sudoeste dos carros, mapa 2. Então, a metade do território do setor sudoeste ficou de um lado turma dos carros, do outro lado turma dos dinossauros. E o Batman ficou quase com toda a região sul, né? Setor sul. Daí eles foram e compraram parte do setor sudoeste dos carros. Nesta época criaram a Estrada dos Personagens no setor oeste. Tá vendo? Criaram a Estrada dos Personagens. É, aqui está dizendo assim: as turmas dos bichinhos e o do Angusto cederam parte de seus territórios para criar a Estrada dos Personagens. A gente vê, né? Uma observação, uma parte assim no mapa 1, todo listradinho aqui de preto, né? Então eles cederam esse território, aí virou a Estrada dos Personagens. Tá bom, gente? Tudo aconteceu no ano 99 da história dos personagens. Isso aí, na 13ª época. Vamos continuando. O carro vermelho completou 100 anos. Olha só! E aí, o carro vermelho, completando 100 anos de idade, no 14º, na 14ª época, né? No ano 100, né? Os chefes das turmas decidiram que a Mesa do Augusto seria a capital, o centro do planeta, e que eles iriam se reunir e organizar as atividades dos personagens juntos. Surge então a reunião dos chefes, ou Conselho Supremo. As decisões mais importantes seriam tomadas por eles, né, no voto da maioria. Nesse tempo aparecem os ursinhos no deserto sul e tomaram posse do mesmo. Aí surgiram os ursinhos. Realizou-se o 6º torneio da amizade.
Os bichinhos foram os vencedores. Os chefes criaram a lei dos torneios, onde o vencedor sediará o próximo torneio da amizade. Então, essa é mais uma novidade, né? Eles vão organizando cada vez mais, tá vendo? O carro vermelho, o mais antigo dos personagens, completou 100 anos e a turma dos carros reuniu todos os carros numa grande festa. É isso aí. Daí os chefes passaram a marcar o tempo e a passagem dos anos. A partir daí. Até então ninguém marcava o tempo, né? Assim, os anos. Aí eles começaram a marcar a partir do ano 100, aniversário do carro vermelho, do ano 100. Os chefes dos carros quis a união de todos os carros, né? Os dinossauros quis cobrar pedágio para que os carros para os carros passarem, e isso causou uma guerra envolvendo muitas turmas. Quase houve a explosão de uma bomba atômica. Olha só que ponto chegou, né? Os dinossauros querendo se aproveitar, né? Porque eles tinham para poder os carros passarem para outras turmas, tinham que passar pela turma dos dinossauros, então eles queriam cobrar pedágio. Só que os carros não aceitaram, houve uma guerra, envolveu outras turmas também, e quase que explodiu uma bomba atômica nesse tempo. Então é o primeiro conflito sério que acontece entre eles, entre as turmas, tá vendo? É isso aí, isso tudo aconteceu no ano 100, na 14ª época, né? Os carros e os dinossauros guerrearam por causa da cobrança do pedágio, né? No fim da guerra, os dinossauros perdem o território para os carros, porém os carros doam as terras para os personagens. E aí aquele pedaço se torna neutro. Então essa parte aqui do mapa, né, vocês podem observar todo pontilhadinho assim, um pontinho de vermelho. Então se tornou um território neutro, igual ao território, igual à estrada dos personagens que fica no setor oeste. Outro detalhe também do mapa que eu gostaria de comentar aqui é o setor norte, que era um território, a princípio, que não pertencia a turma nenhuma, né? Mais tarde, os chefes vão combinar que ali vai ser o território de todas as turmas. E o setor gelado também não tinha dono, nem o corredor do planeta. Você vê que dentro do planeta existe um corredor comprido, que vai desde os limites da turma do Batman até lá no extremo norte do planeta, né? Lá perto do setor gelado, né? É isso aí, gente. E a gente vai continuando acompanhando a evolução da história dos personagens. A turma dos aviões. Mais uma turma que apareceu. No final do ano 100, aconteceram os seguintes fatos principais: a separação dos aviões da turma do Batman, com a aprovação do Conselho dos Chefes. Porque apareceram os aviões, eles não tinham onde ficar, eram poucos, né? Então eles ficaram na turma do Batman. Só que aí apareceram mais aviões ainda, então os chefes concordaram que de formar mais uma nova turma, e a turma dos aviões, que é aí chefiados pelo Asa Cinza. Então vocês veem aí que o Conselho dos Chefes, também chamado de Conselho Supremo, agora é o conselho que manda no planeta, né? A criação das leis, dos personagens, das turmas. É a constituição dos personagens, que vale para todas as turmas. E também tem as leis de cada turma, porque cada turma tem um costume diferente, são personagens diferentes, hábitos diferentes. Então, eles têm uma lei, né, para eles. E existe uma lei superior, que é a lei dos personagens, né? Então, é chamada lei dos personagens. Estas foram formuladas nas reuniões entre os personagens
e oficializadas pelos chefes. Então houve uma consulta entre os personagens, como deveria ser. Aí depois, no final, os chefes aprovaram essa Constituição, falando assim na nossa linguagem, né? Os chefes das turmas são os juízes, né? E a reunião dos chefes determinou que todas as terras vazias pertencem a todos os personagens, ou seja, patrimônio público. A gente pode ver aqui no mapa, né, o setor norte, setor gelado, corredor, tá vendo? Tem um corredor bem no meio do planeta. Tem também a estrada dos personagens, que vai desde do setor sudoeste, onde fica a turma dos carros e dos dinossauros, né? Que passa pela turma dos bichinhos, do angusto, e depois entra no corredor. Então quer dizer que todas essas áreas em branco são áreas de todos os personagens, não, entendeu? É como se fosse um território neutro, né? É patrimônio público. Realizou-se o 7º torneio da amizade na turma dos bichinhos. E o vencedor foi a turma do Batman. Lembra que quando uma turma vence, ela passa a sediar o próximo torneio, né? Então como agora a turma do Batman venceu esse 7º torneio, então o próximo torneio vai acontecer na turma do Batman, né? Que está aqui no azulzinho no mapa, né? Com a criação da reunião dos chefes e das leis dos personagens, nem tudo era possível fazer. Passaram a existir deveres a cumprir. Por outro lado, o progresso tecnológico e social foi mais rápido do que antes, e todas as fronteiras dos territórios das turmas passaram a usar o campo de força para se proteger dos inimigos. Quem eram os inimigos? Era o grupo do feiticeiro, que não era chamado de turma. Porque o feiticeiro se isolou, não queria ter uma convivência pacífica, então ele ficou à margem de toda a organização. Então é chamado de grupo do feiticeiro. Então ele era o inimigo das outras turmas, que agora são 7 turmas, né? Batman, Angusto, bichinhos, dinossauros, carros, ursinhos e aviões. Então o feiticeiro, o grupo dele era inimigo das 7 turmas, né? Para entrar nos territórios, antes deve-se pedir a permissão primeiro. Porque o campo de força, né, a gente lembra que foi inventado pela turma dos carros, né? Agora, todas as turmas usam seu campo de força, de menos a turma dos aviões que não precisa. A gente vê aqui o Batman, bem na entradinha aqui do corredor, fecha toda a cidade. A gente vê a turma dos dinossauros e a turma dos carros também com um campo de força separando as duas turmas, porque eles tiveram uma guerra, um desentendimento no passado. A gente viu no outro vídeo, né? Outra parte. Também tem o campo de força ao longo da estrada dos personagens, né? Turma do Angusto, turma dos bichinhos. Então o campo de força passou a ser usado. Tá vendo? Vocês veem como as coisas vão evoluindo, né, gente? Vão evoluindo, evoluindo. A turma dos aviões ficaram numa montanha, né? Na montanha vermelha, que fica no setor oeste, né? Faz fronteira com a turma do Angusto e a turma dos bichinhos. Tá vendo que legal, gente? Ih, tá muito interessante. É isso aí, gente. Vamos acompanhando a história.